Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do Cientificando. Hoje nós vamos estudar eletrização por contato, beleza? Roda a vinheta e vamos ao estudo. Olá pessoal, vamos começar nossa aulinha de eletrização por indução. Presta atenção pessoal, quando um corpo carregado é aproximado de um condutor neutro, ocorre um fenômeno que a gente chama de indução eletrostática. Isso é, eu tenho aqui o corpo A, esse corpo A está carregado negativamente, ele então é chamado de indutor, porque ele vai induzir o corpo B neutro, então B será o induzido, eu tenho o indutor, que é o corpo carregado, e eu tenho o induzido, aquele que vai sofrer a ação dessa carga. Então, quando eu aproximo A de B, ocorre o que a gente chama de indução eletrostática. E o que é isso? É a separação das cargas do corpo neutro. O corpo neutro B vai ter suas cargas separadas, elas estavam todas aqui misturadas, mas quando eu aproximei um corpo carregado negativamente, as cargas positivas dela foram atraídas para esse A aqui, para esse corpo indutor. Então, há uma separação das cargas nessa eletrização. É isso que mostra aí esse nosso slidezinho. Mas observe que quando eu aproximo esse indutor e ele separa as cargas negativas, por exemplo, ficaram para um outro lado. Se eu tocar nessa esfera, colocar um fio ligando ela à Terra, é o processo que a gente chama de aterramento, esses elétrons de B vão escoar para a Terra, vão fluir pela mão, vão passar pela mão e vão para a Terra. Então, a ligação de B com a Terra é totalmente desfeita. E B fica o quê? B fica carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Se ele perder elétrons, ele está perdendo carga negativa. Perdendo carga negativa, ele fica positivamente carregado. Vamos ver nessa outra desse gift que a gente tem aqui, nessa imagem. Olha só acontecendo tudo isso que a gente explicou. Eu tenho uma barra, essa barra está eletricamente carregada negativamente, carga negativa. Quando ela se aproxima da esfera, ela atrai as cargas positivas em direção a ela. Então ela separa as cargas, ela polariza as cargas nessa esfera metálica. E se eu tocar, quando eu toco nessa esfera, o que acontece? Os elétrons fluem, escoam pela mão, pelo braço, e há o aterramento. E aí a esfera fica toda positiva. Tá vendo, pessoal? Isso daí ilustra muito legal, né? Isso daí. Agora, vamos dar sequência ao nosso slide e vamos ver esse próximo slide. Pessoal, para verificar se os corpos são eletrizados ou não e para determinar o sinal da carga de um corpo eletricamente carregado, a gente usa um dispositivo denominado eletroscópio. O eletroscópio aqui que a gente demonstra é um eletroscópio de folhas. O que ele está acontecendo aqui? Vamos ver se a gente entende aqui. Quando eu aproximo a barra dessa esfera ou desse metal aqui, há a polarização, a separação das cargas no metal aqui, ó. Então, positivo fica todo para um lado, negativo para o outro. Então, esse lado de baixo fica eletrizado negativamente. E aqui a gente tem, ó, um condutor elétrico que leva esses elétrons negativos até as folhas. E as folhas ficam carregadas negativo. Como são duas folhas, cargas iguais se repelem. Então, as folhas de alumínio nesse eletroscópio se separam. Olha, fica negativa, se separou, ok, pessoal? Então, quando eu toco com a mão nesse metal, esses elétrons saem pela mão, né, pelo fio condutor. Então, o corpo fica todo positivo. Também carregado positivamente, as folhas se separam. Quando o corpo está normal, as folhinhas se fecham, porque aí as cargas são iguais, não é? Mas quando eu
polarizo esse metal, as cargas polarizadas ficam iguais. Negativa se repelem com negativo. E quando eu toco com a mão e esse corpo fica todo positivo, né? Novamente, ela também se repele. Ok, pessoal? Então tá aí o funcionamento de um eletroscópio para gente. É muito importante nisso a gente ver que corpo eletrizado, né? Ele precisa de um indutor. O indutor é aquele que está carregado de uma determinada carga. Esse corpo, quando se aproxima do indutor, ele atrai cargas, ele se polariza. Separam-se as suas cargas positivas para um lado, negativas para o outro. Se eu tirar a carga dele através do aterramento, equilibrar as cargas através do aterramento, eu torno o corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Ok, pessoal? Um forte abraço. That's all, folks.